Uma vez, Pai, eu apresento, Senhor, a tua filha, a pastora Silvane, onde ela vai trazer uma mensagem, Senhor. Eu abençoo, Pai, a vida dela, Senhor, e peço ao Senhor, usa, Senhor, a vida dela, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, amados. Amém. Abra a tua Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 17. Êxodo 12, versículo 17. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Glória. Vai lá comigo agora, lá em Coríntios, 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler esse texto aqui, capítulo 5. Pega outro livro, senhor. Esse. 1 Coríntios, capítulo 5, que tem por título assim: A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento de maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Guarda essa página aí, amém? Fica com ela aberta aí, ó, que você sentar. Querido Deus, Pai Celestial, eu quero, Senhor, te louvar, eu quero te bendizer, Senhor, por este momento, e que estamos aqui em tua casa, Pai. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome, por mais uma oportunidade que temos, Pai, de estar aqui, Senhor. Louvado seja o Senhor pelos teus filhos, tuas filhas, Pai, que neste dia, Senhor, escolheram a melhor parte, Pai. Fizeram a melhor escolha, vieram à tua casa, ouvir mais uma vez a tua palavra, buscar ao Senhor, receber do Senhor instrução e direcionamento para as suas vidas, Senhor. Bendito seja o Senhor, Pai, e abençoa este momento, Pai. Eu repreendo desde já, Senhor, toda influência maligna, Pai,
na nossa mente, na mente de cada um, Pai, que de alguma forma intenta nos impedir, Senhor, de conhecer a verdade da Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de conhecer a Tua palavra. Eu já neutralizo e repreendo todos os demônios, Pai, que cauterizam a mente, o entendimento da verdade da Tua palavra, Senhor. Eu cancelo esse poder maligno agora, Senhor, e declaro a nossa mente cativa ao Teu Espírito Santo, para receber de Ti a instrução da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Pai, revele ao nosso coração, ao coração de cada ouvinte, Pai, esta palavra, e que ela cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada para as nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode tomar o teu assento, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, e deixa a tua Bíblia aberta aí, Coríntios aí, deixa marcadinho ali, amém? As festas bíblicas existem por vários motivos. Um deles é que o Senhor nos chama para celebrar junto dele momentos importantes que Ele quer e busca para a nossa vida. Amém? Mas elas também funcionam como elos de uma corrente importante dentro do calendário bíblico. É muito interessante você entender que as festas são biblicamente estabelecidas como sinal combinado, tempo determinado, estação estabelecida, encontro marcado para uma assembleia solene com Deus. Aleluia. Amém? Nós vemos as festas sendo estabelecidas desde o momento da criação, lá em Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Gênesis 1,14. Tempo determinado em hebraico, no original da Bíblia, é moadim, que significa estações, mas não está referindo somente a primavera, verão, outono e inverno. Quando se fala sobre moadim na Bíblia, quer dizer sinal combinado, encontro marcado, estação estabelecida. Então, todas as vezes que vemos a expressão festas bíblicas, a palavra usada é moadim, exatamente a utilizada em Gênesis 14. A festa de Páscoa determina 4 pontos importantes para entender o Messias. Primeiro, a festa de Páscoa ela determina esses 4 pontos importantes. Primeiro ponto, o sangue do Cordeiro. Segundo ponto, a saída do Egito, que simboliza o sistema do mundo, o pecado. Terceiro, o juízo aos deuses, que simboliza a libertação da idolatria, do paganismo, de tudo aquilo que se diz ser Deus, se apresenta como Deus, mas não é Deus, mas são deuses pagãos. Quarto, libertação da escravidão e da escravidão do pecado. Jesus é a Páscoa, pois é Ele que nos liberta do pecado, do mundo, da idolatria, de tudo aquilo que são falsos deuses e da escravidão do pecado. Amém? Amém. No dia seguinte, a comemoração da Páscoa, dá-se início à festa dos pães asmos, que a gente leu o versículo 17 a seguir ali em Êxodo. Amém? Aí o Senhor determina 7 dias vocês vão celebrar a festa de pães asmos, vão comer esse pão sem fermento, vou tirar todo o fermento da casa de vocês. Elas acabam sendo celebradas praticamente como uma única festa. Elas acabam sendo celebradas juntas ali como uma festa só, festa de Páscoa e pães asmos. Nessa festa, o fermento era retirado de todas as casas e pontos comerciais de Israel. Hoje ainda é. Se vocês viram a live que eu coloquei no grupo hoje, da professora Carla Damasceno, ela estava lá em Israel. Ela ia fazer lá na rua, mas ela não fez, porque ela disse que estava congelante lá. E hoje em Israel não tinha uma alma viva na rua.
Não tem uma padaria aberta, não tem um comércio aberto, não tem uma farmácia aberta, nada funciona hoje em Israel, tudo para hoje, porque é feriado nacional de Páscoa, de festa de pães asmo. Então ela falou lá na live, não tem uma alma viva e está congelante lá fora, e ela fez lá de dentro da casa. Se você viu lá a live dela, você vai entender. Se não viu ainda, veja, vou mandar um link novamente, é maravilhoso, foi poderoso o que ela falou, o que eu aprendi com ela nessa tarde. Gente, é maravilhoso, o entendimento que nos dá. E então ela falou lá que hoje estava tudo parado. Então na festa o fermento é tirado de todas as casas e pontos comerciais de Israel. Essa festa simboliza a saída do pecado e das aflições do mundo, porque hoje, como igreja, nós não fomos chamados para fazer os rituais que eram feitos, como se o Messias não tivesse vindo ainda. Nós somos chamados para cumprir, viver os atos proféticos das festas proféticas, amém? Para cumprir aquilo que é profético, para sermos abençoados com a unção profética, para cumprirmos o princípio daquela festa profética. É isso que nós somos chamados, amém? Então essa festa simboliza a saída do pecado e das aflições do mundo. Lembre-se que o calendário bíblico é cíclico, ou seja, todos os anos Deus te convida para celebrar junto dele e se relembrar desses tempos determinados que assim ele estabeleceu nas festas bíblicas. Páscoa em hebraico é Pessa, que significa passar por cima. Lembra do momento que o anjo passou por cima da nação de Israel e o sangue do cordeiro nas portas da nação? O sangue do cordeiro estava lá nos umbrais das portas. Lembramos também que não existe a natureza do pecado mais em nós. Por que a retirada do fermento? Então, porque nessa data Deus determinou que a nação de Israel comesse pães asmos que não possuem o fermento. O fermento representa o pecado no qual o Egito estava submerso. E por que Deus determina então agora esta festa, essa celebração para tirar o pecado? Porque a festa de Páscoa era a libertação da escravidão do Egito. A festa de Páscoa era o resgate das mãos de Faraó, que hoje para nós é o resgate das mãos de Satanás, que se cumpriu em Cristo. Então eles foram libertados da escravidão, foram resgatados das mãos de Faraó. Deus abre o mar vermelho, tudo acontece, toda aquela situação, milagres acontecem. Agora a gente tem uma nova vida, uma nova história, uma nova oportunidade, um novo começo, um novo ciclo na vida deles está iniciando, um novo tempo na vida deles agora está iniciando. Mas o Senhor é um Deus profético. Eles precisam passar agora por um período de santificação, para viver na terra da bênção, para viver as promessas de Deus, para viver as bênçãos que Deus tinha para eles, para viver o novo de Deus, para viver uma nova história, para viver um novo ciclo. É necessário agora uma purificação, uma limpeza depois da saída do Egito. É necessário agora tirar o fermento do meio deles, simbolizando a nossa santificação após a morte de Yeshua na cruz do Calvário, simbolizando, é o que fala aqui em Coríntios: deixem de lado, tirem o fermento, o pecado de dentro de vocês. Não era coisa de fermento que estava acontecendo na igreja de Corinto, era pecado sério, era coisa séria, era fornicação, era abuso, era imoralidade sexual, era adultério, era coisa séria que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo vem e usa esse simbolismo. O pecado está no meio de vocês, vocês não fizeram nada, vocês não estão se santificando, ninguém fez nada. Eu estou triste, eu queria estar aí presente para exortar vocês. Paulo disse: eu queria estar aí presente para exortar vocês. Como está acontecendo todo esse pecado aí na igreja, no meio do povo, vocês não fazem nada. Mas eu já determino agora por carta, como se estivesse presente aí, Paulo disse. A gente leu ali. Paulo diz: eu já determino por carta, como se eu estivesse presente, que tal pessoa que pratica tal
tal ato se entregue na mão de Satanás, para que a carne seja mortificada e a sua alma tenha a oportunidade de ser salva. E aí Paulo diz: ei, escute, tire do meio de vocês o fermento, tire do meio de vocês o pecado, se santifiquem, se santifiquem, alimpai-vos do fermento da massa velha, alimpai-vos lá da massa do Egito, da massa fermentada, do pecado que está dentro de vocês, Paulo diz. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se continuar desse jeito, daqui a pouco é 2 pecando, é 3 pecando, é 4 pecando, e daqui a pouco toda a igreja está feia. Todo mundo está em pecado, porque não foi tirado o fermento do meio de vocês, foi tirado o pecado do meio de vocês. Então o fermento na Bíblia simboliza o pecado. Páscoa é um portal espiritual. Essa convocação divina é um convite de Deus para entrar para um ciclo de libertação nas nossas vidas. Nós precisamos estar guardados debaixo do sangue do Cordeiro, para que Deus abata os nossos inimigos e destrua-os. A Páscoa, a festa de pães asmos, é um chamado para você, para mim, para nós nos reposicionarmos a nossa vida no propósito de Deus. É um chamado para você reposicionar sua vida no propósito de Deus. É um encontro marcado, é um tempo determinado. É um sinal, uma convocação que Deus estabeleceu nos tempos determinados para encontrar-se com o homem. É um mês propício para você restaurar relacionamentos em sua vida. É um mês propício para você se realinhar com o céu, para vencer desafios que de alguma forma te mantêm cativo, te mantém em algum tipo de cativeiro. Hoje, o sangue de Jesus está nos umbrais da nossa casa, está sobre nossas vidas, para nos livrar, guardar da morte e morte eterna. Esse é o mês de governo, é o mês que você governa, é o mês de novos começos, é o mês dos maiores milagres, a abertura do Mar Vermelho, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, é o mês da entrega e sacrifício de Yeshua, para nos libertar da escravidão do pecado, para haver mudança em nossa vida, para haver santificação, para tirar o fermento, para tirar a massa fermentada que contamina o nosso corpo, o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. O mês da nossa libertação da escravidão do pecado é o mês que Deus marcou o seu povo com o resgate e libertação da escravidão do Egito. É o mês que Deus marcou nossas vidas, a vida de toda a humanidade, com o derramamento do sangue do seu Filho Jesus, para nos libertar dessa escravidão chamada pecado. E qual é o sentido espiritual e profético dessa festa? Páscoa, pães asmos. Libertação espiritual representa o momento que Deus rompe jugos, quebra prisões e dá um ponto final em ciclos de opressão em nossa vida. Vou ler de novo. Libertação espiritual representa o momento que Deus rompe jugos,
quebra prisões e dá um ponto final em ciclos de opressão em nossas vidas. Essa é a unção neste tempo determinado, nesta festa bíblica. Deus quebra jugos que nos escravizam. Deus coloca ponto final em ciclos de opressão em nossa vida. É um tempo em que precisamos entender que o Egito também precisa sair de dentro de nós. Aleluia. O que foi a festa de pão sem fermento? O Senhor tira e diz: agora vocês vão ficar 7 dias, vocês vão celebrar a festa de pão sem fermento. 7 dias, tire todo o fermento da casa de vocês, não comam nada fermentado, limpe a casa de vocês de tudo quanto é tipo de fermento. Deus estabelece aquela festa ali porque era necessário agora tirar o Egito de dentro do povo dele. O povo ficou lá 430 anos no Egito. Agora é necessário passar por um momento de purificação, de santificação, tirar o Egito de dentro deles. Tanto era verdade que pelo caminho que eles foram andando para entrar na terra prometida, foi notório que o Egito estava dentro deles ali. Foi notório. Qualquer coisa, vamos voltar para o Egito. Qualquer coisa, Moisés, por que não deixou a gente lá? Moisés, no Egito era melhor. No Egito tinha carne, no Egito tinha pão. Lá era melhor. Por que não deixou a gente voltar, Moisés? Notório. O Egito estava dentro deles. Passaram por uma purificação ali de 7 dias. Por uma santificação, porque era necessário. O sangue, outro sentido espiritual da Páscoa, o sangue como proteção. Todo início de novo ciclo precisa de um êxodo em nossas vidas. Precisa de um sair. Nossa saída do Egito, da opressão, do pecado. Todo início de novo ciclo, nós precisamos viver um êxodo. Sair de ciclos de opressão, de ciclos de derrota, de ciclos de abatimento, de ciclos de pecados repetitivos. Todo início de ciclo. Por isso que eu falo a cada mês, a cada Rosh Kodesh, cada início de mês, Deus tem um novo ciclo para mim e para você, e precisa acontecer um êxodo em nossa vida. Sair do ciclo anterior e entrar no novo ciclo que Deus nos dá. Amém? Amém. O trono maligno de opressão vai tentar abortar a tua saída desse ciclo de opressão a cada novo ciclo. Deus, Ele opera, Ele é um Deus de milagre, e Ele vai te levar para uma nova estação a cada novo ciclo. Ele é Deus, Ele determinou assim. Ele trabalha em ciclos. Ele vai te levar para uma nova estação. Mas o trono maligno que rege naquele ciclo, naquele mês, você sabe, assim como eu tenho o bem, tenho o mal também, ele vai tentar abortar a tua saída, o teu êxodo para o novo ciclo. E é por isso que Páscoa, festa de pães asmos, exige de nós decisão. Para uma nova estação, ficar com migalhas do Egito, ou atravessar, exige uma decisão. Para uma nova estação, ficar com as migalhas do Egito, ou atravessar rumo às promessas de Deus. Você tem uma decisão para tomar. Amém. Para esse ciclo agora que você está vivendo, para esse novo ciclo, para esse novo tempo, essa nova estação que Deus estabeleceu para a tua vida aqui agora, que Ele quer te levar, qual é a tua decisão? Ficar com migalhas do Egito? Ou atravessar esse mar vermelho rumo à promessa de Deus? Amém? É preciso decisão. E é por isso que nós vamos celebrar essa festa. Porque a nossa decisão é: não queremos ficar com migalhas do Egito.
Não queremos. Mas nós queremos atravessar esse mar vermelho, esse impedimento, com as promessas de Deus. E adentrar a terra da bênção que Deus tem para nós, neste novo ciclo para as nossas vidas. Amém? Não sei qual é a tua terra prometida. Não sei qual é a terra prometida que Deus tem para você nesse novo ciclo. Se é o teu casamento, se é a sua saúde, se é no seu projeto, se é nas suas finanças, não sei. Mas se você crer, se posicionar, Deus vai te levar a essa terra prometida que Ele tem para você nesse novo ciclo. Amém? Eu creio. 7 dias sem fermento. O que significa? Significado profético. É uma santificação profunda. O fermento simboliza o pecado, a vaidade, o orgulho, a impureza. E durante 7 dias, você vai fazer uma santificação profunda da vaidade, do orgulho, da impureza, do pecado. A santificação também de jejum e de oração. Estamos nesta data profética, nesta festa profética, durante 7 dias celebrarmos a festa do pão sem fermento, fazer uma retrospectiva em nossa vida, nos desvencilhar das migalhas do Egito, santificar a nossa vida. 7 dias, cuidar com aquilo que sai da nossa boca, cuidar com o palavrão, cuidar com as palavras que você libera, cuidar com a contrariedade, cuidar com os vícios. Muito cristão ainda tem vida de vícios de pornografia, muito cristão ainda tem vícios terríveis de rede social, de internet, de coisas que não agrada a Deus. Muitos cristãos ainda têm vícios de filmes errados, de filmes malignos dentro da sua casa, filmes de terror, coisas terríveis. Muitos cristãos ainda carregam as migalhas do Egito dentro deles. Poderia citar aqui uma lista enorme de migalhas do Egito, de pecados que nós ainda carregamos, e que o Senhor nos dá esta estação, neste tempo determinado, neste portal que se abre na Páscoa, para nos santificar, para nos desvencilhar, renunciar às migalhas do Egito que ainda estão dentro de nós, da vaidade, do orgulho, do rancor, do ódio, falta de perdão, do ressentimento. É o tempo de santificação, festa, 7 dias, festa sem fermento, é tempo de santificação da nossa casa. Limpar, fazer a purificação de ambientes, é um tempo da nossa casa ser santificada. Uma vez ao ano, o Senhor abre esse portal espiritual, o Senhor nos dá essa estação, uma vez ao ano, para fazermos essa purificação, essa santificação, primeiro da nossa casa espiritual, que somos nós, e da nossa casa, nosso ambiente em qual nós vivemos. Pastora, como assim o ambiente? Quantos têm dentro de casa objetos que não agradam a Deus, que desonram o nome de Deus? Objetos, quadros, imagens, figuras, quantas coisas, livros, revistas, quantas coisas que o cristão ainda tem dentro da casa que desagrada a Deus. É o tempo de você santificar esse ambiente que você vive. É o tempo de nós orarmos, jejuarmos, buscar essa santificação. Senhor, aqui está a minha casa, aqui está cada cômodo, Senhor, da minha casa. Eu abro hoje para o Senhor. Sabe aquela plaquinha onde está lá para Jesus não entre? Eu tiro a plaquinha hoje, Senhor. Entra em cada cômodo. E aonde tiver algo dentro da minha casa que te desonra, que atrai demônios para minha casa, que abre porta para demônios na minha casa,
Me mostra. Aleluia. Me mostra, Senhor, fala comigo. Me mostra em sonho, em revelação, em visão, ou quando eu olhar, me mostra o que está por trás, me mostra onde estiver. Eu estou falando isso aqui, estou sentindo forte isso aqui. Sentindo forte isso aqui, ó. Porque tocou numa área que Satanás não quer que seja tocada. Estou sentindo forte aqui. Sentiu mesmo? Satanás não quer que seja tocado nessa área. Porque também na tua casa, objetos, coisas que não agradam a Deus, é a maneira que ele se esconde, que ele fica lá, porque são coisas consagradas a ele, e ele se aloja, demônios se alojam para estar lá fazendo contenda na tua casa, tirando a tua paz, colocando doença, roubando a tua alegria, trazendo confusão para o casamento, trazendo frieza para o casamento, trazendo desentendimento para a família, atuando na vida das crianças, muitas coisas, roupas que as crianças usam, que estão consagradas a demônios, que são coisas de desenhos da Disney, que é satanismo, que é o império do satanismo, e está lá toda aquela criação dos Marvel lá, toda uma criação lá, que tem o incrível Hulk, que tem toda aquela criação lá, que foi criada para representar os orixás. O próprio Pai de Santo fala numa entrevista que está lá no Google, que ninguém soube passar tão bem a personalidade dos orixás dele para aquelas personagens, como Stan Lee passou para todo aquele grupo lá dos Marvel lá. Quantos cristãos estão lá cheio, bonecos deles dentro da casa, as crianças brincando, as roupas as crianças usando, quantas coisas estão lá, e os orixás, os demônios estão lá alojados, atuando na vida das crianças, trazendo rebeldia, teimosia, pesadelo, inquietação, doença, quanta coisa, prostituição para as crianças. E Satanás não quer que essa purificação aconteça na tua casa. Não quer que você entre num tempo, numa festa bíblica de santificação. Senhor, está aqui, ó, todos os cômodos, me mostra. Se tem algo aí que aloja demônios, me mostra. Porque eu quero tirar todo o fermento, esses 7 dias dentro da minha casa. Satanás não quer. Mas isto é o ato profético da festa de pão sem fermento, dos 7 dias. Tempo de santificação da nossa casa, purificação de ambientes, é um tempo da nossa casa ser santificada uma vez ao ano. O pão sem fermento representa uma vida simples, pura e rendida a Deus, que é o quê? Uma vida sem pecado, um ambiente sem coisas que é pecado diante de Deus, uma vida simples, pura e rendida a Deus. O jejum de impureza é uma convocação para tirar a massa velha de dentro da nossa casa. Primeiro nós e a nossa casa, o nosso ambiente. Então, dia 12, que foi ontem, sai do Egito. Dia 13, que é hoje, por 7 dias, é você que tira o Egito de dentro de você. Remove o pecado, faz uma revisão na tua vida. Glória. E no ambiente que você está vivendo. Glória. Amém? Hoje, ao pôr do sol, findou a Páscoa, iniciou a festa de pão sem fermento. Já estamos nesta festa, já estamos nesse portal profético de purificação, de santificação da nossa vida e do ambiente no qual nós vivemos. Paulo deixa bem claro aqui: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
Paulo sabia das festas. Paulo praticava as festas. Paulo celebrava as festas ao Senhor. As festas bíblicas, amados, não são festas judaicas. Não existe essa expressão dentro da Bíblia. Porque elas não são festas judaicas do judeu. Elas são festas do Senhor. Amém. O Criador de todo o universo. Amém. O nosso Abba, nosso Pai Celestial, o nosso Criador. São festas do Senhor que Ele estabeleceu para todos aqueles que se rendem a Ele, servem a Ele, celebrar. Quer seja judeu natural, quer sejam gentios, aquele que não é judeu natural, mas que serve e se converteu ao Deus de Israel. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós celebramos agora a festa do pão sem fermento, porque o fermento foi arrancado de nós. Porque ele diz que é porque estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele foi sacrificado. O sangue dele nos purifica de todo o nosso pecado. É por causa desse sangue que eu posso celebrar essa festa, que eu posso buscar a santificação nesses 7 dias. É por causa do sangue de Yeshua, não é do animal, não é do cordeiro. É por causa do sangue de Yeshua que foi derramado, e esse sangue nos purifica de todo o nosso pecado. É por isso que nós celebramos a festa dos pães sem fermentos, sem fermento. Porque é possível sim vencer o pecado. É possível sim tirar o Egito de dentro de nós. Ser uma nova pessoa, ter uma nova vida, viver uma nova história, viver a promessa de Adonai em nossa vida. É possível, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não precisa matar o animal. Você pode celebrar a festa de conservamento. Você pode nos 7 dias orar, jejuar, se santificar, vencer o pecado. Pelo que façamos festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Amém. Amados, você entendeu? Ficou claro para você o que é a festa do pão sem fermento? Dos 7 dias da sequeira da Páscoa? Se você entendeu, nós vamos hoje entrar nesse propósito. Nós vamos, todos nós, aqueles que não vieram, eu vou colocar no grupo o vídeo, eles vão ouvir, vão entender, porque eu e o pastor já conversamos e já oramos. Nós vamos pedir para toda a igreja, amados, celebrar a festa de pães asmos, entrar nesse propósito. Deste domingo até o próximo domingo, nós vamos estar no período de santificação. Você, a tua casa, vai entrar no período de santificação. Nós vamos orar, nós vamos colocar um jejum, cada um vai fazer do seu jeito. Nós vamos jejuar nesses 7 dias, para vencer aquilo que ainda de alguma forma, lá do Egito está dentro de nós. Nós vamos fazer um jejum, cada um faz da sua forma. Meio período, eu quero fazer total, quero fazer os 7 dias total, quero fazer meio período, vou fazer só de líquido, vou tirar uma refeição. Tem várias maneiras de você fazer um jejum. Tira alguma coisa, vou dar um exemplo para você, durante aquele que é viciado em café. Eu sou, não fico sem café, é difícil. Então aquele que não fica sem café, você pode dizer, vou fazer 7 dias sem café, até domingo que vem não vou tomar café. Você vai tomar chá, qualquer outra coisa, mas você vai jejuar do café. Amém? Outros conseguem fazer da carne. O pastor Pierre sempre faz da carne, ele faz geralmente 21 dias de carne. Ele almoça no restaurante da Sebrae todos os dias. Ele diz que parece que salta nos olhos
aquele buffet de carne lá, ó, nos 21 dias que ele faz sem carne. Quando encerra também, ele disse que é o que ele mais pode. No restaurante da Sebrace. Ele faz 21 dias sem carne. Então, tem várias maneiras de você jejuar. Mas não fique inerte. Não faça de conta que você não ouviu. Não faça de conta que não é a palavra de Deus. Não é a pastora Silvane que está falando. É a palavra de Deus, amados. Deus estabeleceu isto para ser perpétuo. Uma vez ao ano, Ele abre um portal de santificação para nós, para agradar a Ele, para se voltar para Ele, para santificar a nossa casa, a nossa vida. Por quê? Para entrar na terra da bênção, para viver a bênção que Ele tem para nós. Só que a gente não sabia. Falei para o pastor, gente, eu estou estudando tanta coisa. Eu falei para ele, eu estou assim tão maravilhada com a palavra de Deus, que eu falei para ele assim, ó, 20 anos de convertidos, a gente estava na ignorância da palavra. Só no sistema do homem. Então, mas nós vamos fazer esse propósito. Amém? Você vai, a partir de hoje, você vai entrar no jejum, você vai entrar em oração, você vai entrar nesse propósito. Amém? Faça conforme você puder, né, com o teu horário de trabalho, mas não deixe de fazer. Por favor, não deixe de fazer. O Senhor está te olhando, está sonando teu coração. Deus tem bênção para você. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer operar milagres na tua vida. O Senhor quer te colocar na terra da bênção. Lembra que eu falei para você? O trono maligno que age neste mês vai tentar te impedir de você acessar essa estação de Deus para você. Mas Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua casa, quer abençoar a tua família. É um tempo, é um portal profético na Páscoa que se abre de libertação, de quebrar jugos de opressão em nossa vida. Aleluia. Não fique de fora dessa unção profética. Não ignore esse portal profético, essa janela profética que se abriu. Mas vamos juntos como igreja fazer um propósito, nos santificar, honrar o nosso Deus, honrar aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Que você ore na tua casa, coloque tudo diante do Senhor, e nesses 7 dias deixa Deus falar com você, e o que Ele falar, não ignore, não despreze, faça, porque é um tempo de libertação, de tirar de dentro de nós as migalhas do Egito. Amém? Amém. 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 Vocês entenderam isso, né, amados? Amém. Amém. Eu falei sobre isso, pastor, que não é o fermento em si, que é um simbolismo, que é uma festa, é simbólico, que representa o pecado, que o tirar o fermento é nos santificar, tirar o pecado do meio de nós, do ambiente que nós vivemos, tirar o Egito de dentro de nós. Amém? Todos de acordo com esse propósito? Vamos celebrar essa festa profética. Eu creio que o Senhor, o nosso Deus, vai nos abençoar. O Espírito Santo vai nos instruir. Ele vai te instruir. Ele vai nos revelar coisas profundas, ocultas e escondidas. Nós vamos orar, eu e o pastor. Nós vamos estar em oração nas madrugadas. Vamos pedir para Deus que Ele te revele coisas profundas, ocultas e escondidas que você não sabe, mas que você precisa saber. Amém? Para que você possa viver a bênção do Senhor. Deus quer nos abençoar, quer nos curar, quer nos sarar, quer prosperar a nossa vida, quer nos colocar na terra da bênção, quer abençoar a nossa casa, nosso casamento, nossa saúde, os filhos, toda a tua geração. Deus quer abençoar. Isso que você está fazendo, e celebrando as festas solenes ao Senhor, honrando aquilo que Ele estabeleceu, os princípios que Ele estabeleceu, é uma plantação. O pastor falou de plantação aqui, a reflexão dele foi de semente. É uma semente que você está semeando, é uma plantação que você está fazendo para a tua geração. A tua geração vai ser abençoada por essa herança bendita que você está construindo. Assim como a geração é alcançada pela herança maldita que nós construímos, ela é alcançada porque o Senhor diz na palavra que Ele visitará a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Assim como a geração até a 4ª geração ela é alcançada com maldições por coisas erradas, por plantação errada que fazemos, também
a geração nossa, tua, é alcançada também pelas bênçãos da herança de bênção que você está construindo, pela semente abençoada que você está semeando. Amém? Então não é só para você que você está praticando na palavra, é para toda a tua posteridade, para toda a tua geração. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Se coloca de pé. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. E a tua palavra, Senhor amado, é maravilhosa, Senhor. É um tesouro para as nossas vidas, Senhor amado. É um tesouro, Senhor, que nos instrui, que nos ensina a tua grandeza, que nos mostra, Adonai, a tua grandeza, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a maior riqueza que nós temos em nossas vidas. E eu sinto, Pai, porque quantas vidas, Pai, no meio do teu povo mesmo, Pai, não entendeu ainda essa riqueza, não compreendeu ainda a riqueza que é a tua palavra, que é a nossa maior riqueza que temos, porque ela nos mostra quem tu és, Senhor. Ela nos mostra o teu caráter, a tua natureza, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso com as nossas vidas. E a tua palavra que nos mostra essa natureza, Senhor. E eu louvo ao Senhor, Adonai, que o Senhor tem revelado a nós, a esta casa, a este ministério, aos teus pequeninos, Pai, que caminham conosco aqui, Pai. O Senhor tem revelado esse tesouro, essa palavra poderosa, que nos ensina e nos mostra quem tu és, Senhor. O que te agrada, o que não te agrada. E todo o plano profético que o Senhor estabeleceu para o nosso resgate, Senhor, para nos abençoar. É a tua palavra, Senhor, que nos ensina e nos revela os teus princípios, os tempos determinados que o Senhor estabeleceu de encontrar-se conosco. E nós estamos, Senhor, num tempo tão poderoso, nos encontrar, Senhor, contigo, de olhar profundamente para dentro de nós, para dentro da nossa alma, para o nosso espírito, Adonai, e nos lembrar quem tu és, e tu és santo, Senhor, e nos arrepender do nosso pecado, da nossa conduta ainda errada, das migalhas do Egito que ainda carregamos dentro de nós, Pai. Estamos nesse tempo, Senhor, poderoso, o qual o Senhor abre essa janela profética sobre nós, Pai, para nos arrepender, para nos santificar e para dizer mais uma vez que todos os dias escolhemos o Senhor, o nosso Deus. Escolhemos estar na tua presença, escolhemos, Senhor meu Deus, te seguir, te servir, te esperar para o grande dia de estarmos junto com o Senhor e celebrarmos novamente a Páscoa, a libertação finalmente da morte eterna, Senhor. Bendiga o Senhor, meu Deus, que nos concede essa estação, que podemos, Senhor, nos santificar o ambiente que vivemos. E eu quero aqui, Senhor, junto com a tua igreja, nesta festa profética, Senhor, do pão sem fermento, eu quero junto com ele te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que de alguma forma, Senhor, ainda pecamos contra o Senhor, por tudo aquilo que de alguma forma ainda carregamos as migalhas do Egito, Senhor, de maneira que nem percebemos, Pai. Mas no dia a dia, Senhor, ainda pecamos contra Ti, Senhor. Somos ainda orgulhosos, somos ainda soberbos, agimos ainda de forma errada, julgando, errando, agimos ainda, Senhor, de forma errada, guardando rancor, ressentimento, mágoa, não liberamos perdão, não perdoamos, não pedimos perdão. Eu quero aqui, Senhor, te pedir perdão por tudo aquilo que de alguma forma ainda, Senhor, somos incrédulos, como foi falado aqui hoje, como, Senhor, o teu filho falou aqui hoje, trouxe essa palavra hoje sobre a incredulidade, Senhor, que é um grande pecado diante de Ti, Adonai, a nossa incredulidade. Te pedimos perdão por tudo aquilo, Senhor, que somos incrédulos,
quando ouvimos a Tua palavra e não acreditamos, somos incrédulos, não cumprimos os Teus princípios, e de alguma forma ainda dizemos, não é bem assim. Senhor, nos perdoa por essa negligência, por essa incredulidade. O Senhor está aqui, o Senhor está neste ambiente, está no meio de nós, nos ensinando, como foi falado quinta-feira, através da ministração da Tua palavra. O Senhor está no meio de nós, nos ensinando, nos revelando, nos instruindo, e ainda, Senhor, usamos de incredulidade. Nos perdoa por tudo aquilo que de alguma forma somos incrédulos, e muitas vezes preferimos acreditar no homem, no sistema do mundo, no sistema babilônico, que é o paganismo. Muitas vezes preferimos ainda acreditar no sistema babilônico, Senhor, do que olhar para a verdade da Tua palavra, Pai. Nos perdoa, Senhor. E hoje, junto com a Tua igreja, Pai, em concordância, mediante a Tua palavra ministrada, Senhor, nós queremos dizer a Ti, Pai, que nós queremos acessar esse portal profético, essa janela aberta, Senhor, que está sobre nós, dessa unção poderosa que o Senhor determinou uma vez ao ano, Senhor, no portal da festa profética, da festa de Páscoa, Senhor. Nós queremos hoje, Senhor, acessar essa janela dos céus que está aberta sobre nós, acessar essa libertação das migalhas do Egito, acessar, Senhor, meu Deus, essa santificação, Senhor, meu Deus, acessar, Senhor, esse resgate em nossas vidas, daquilo que de alguma forma se perdeu, esse resgate da nossa casa, da nossa família, da nossa descendência, Senhor. Queremos hoje dizer a Ti que nós queremos acessar, Senhor, meu Deus, essa redenção, essa remissão, essa purificação de todo o nosso pecado, Senhor. Nós dizemos a Ti hoje, Pai, gratidão por podermos entrar nessa celebração, Senhor, da festa dos pães asmos, Senhor. Nós adentramos essa festa, esse portal profético dessa festa hoje, Senhor, juntos aqui, Pai, em concordância, Senhor, meu Deus, para que haja concordância no céu, Senhor, ligando aqui, Senhor, esse propósito, para que seja ligado no céu. E hoje, Senhor, propositamos com o Senhor esses 7 dias de santificação, esses 7 dias de santificar a nossa vida, de buscar ao Senhor, de orar, de jejuar, de purificar a nossa casa, santificar a nossa casa, Senhor. Então, Senhor, a partir deste momento, desta oração, dessa palavra liberada sobre nós, trabalha em nossa vida, Pai. Trabalha na vida de cada um que está aqui, na vida daqueles que ainda vão ouvir essa palavra. Trabalha, Senhor. Senhor, nos mostrando, nos dando visão espiritual, abrindo os nossos olhos espirituais para que vejamos o que não estamos vendo, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos o que não estamos vendo em nossa vida, primeiro em nossa casa espiritual, que somos nós, é a nossa vida, depois a nossa casa, Senhor, física, o nosso ambiente que vivemos. Abre os nossos olhos espirituais, Adonai, para que vejamos o que não estamos vendo, e assim possamos receber de Ti, nesses 7 dias, uma poderosa libertação que vem do Senhor para as nossas vidas, e assim podemos viver os milagres do Senhor, assim podemos viver o milagre dos milagres, e assim podemos viver o milagre dos milagres, o mar vermelho se abrir em nossa frente, o impedimento e o jugo de opressão maligna ser despedaçado em nossa vida, em nossa casa, em nosso casamento, em nossa vida espiritual, em nossa saúde, em nosso ministério, no poderoso nome de Yeshua. Esse jugo maligno ser quebrado, despedaçado, e toda a opressão do inferno desapareça, em nome de Jesus. E que o Senhor se manifeste em nosso meio, em nossa vida, neste ministério, Senhor, nesta casa, sobre todos aqueles que de alguma forma fazem parte desse ministério, Pai. Lá em Jaraguá do Sul, lá na casa da minha família, da minha mãe, lá no Leão da Montanha, na vida da Ana Rosa, do Otávio, na sua descendência, na vida da Maiara, do Alan, Senhor, lá em Barra Velha, Pai, na vida de todos que de alguma forma fazem parte desta casa, Senhor. Que esta unção poderosa os visite, os toque, que o Senhor os visite, Pai, nesse propósito, e que a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, Pai, seja poderoso em suas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, firmamos essa aliança com o Senhor, Pai. E Senhor, nos dê graça, nos dê vitória, que o Teu Ruach HaKodesh, o Teu Espírito Santo, nos ensine, nos instrua, em nome de Jesus. E eu repreendo e cancelo agora, já determino
que todo intento de Satanás, esse trono maligno que rege no mês de Nissan, já determina agora que está impedido de agir. Tudo aquilo que veio do império das trevas para tentar impedir de nós acessarmos essa estação de bênção, essa estação da promessa de Deus, da terra que mana leite e mel, do milagre dos milagres, do mar vermelho se abrir à nossa frente. Eu já declaro em nome de Yeshua HaMashiach, esse trono maligno, esse poder maligno, tudo aquilo que vem do império das trevas, neutralizado no poder e autoridade que é no nome de Yeshua HaMashiach. Está cancelado, está impedido de agir. Todos os demônios agora manietados, amarrados, impedidos de agir. Nesses 7 dias serão vencidos, são fracassados. E todo o jugo desses demônios agora eu determino despedaçado em nossas vidas e sobre cada vida que vai estar neste propósito. Determino esse jugo despedaçado no poder e autoridade que há no nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor bem forte.